Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Olha só, vou gravar uma aula hoje mostrando as plantinhas aqui da minha casa. Não é aula de biologia, tá? É aula de matemática. Vocês já ouviram falar em simetria? A simetria, ela pode ser vista na natureza em muitas plantas. Ela transmite a ideia de beleza e harmonia. Olha para essa folha de planta. Esse risquinho aqui do meio, eu chamo de eixo de simetria, porque eu percebo que um lado de uma folha é igualzinho do outro. Se eu cortasse essa folha ao meio, ela tem partes iguais. Nem todas as plantas a gente consegue ver esse tipo de simetria. Por exemplo, nessa outra plantinha aqui, ó, ela é mais escura. Olha como ela não tem essa ideia. Olha essa daqui, tá vendo? Quando a gente olha bem de pertinho, a simetria dela tá aqui, o eixo. Olha como esse lado é bem mais gordinho do que esse. Deixa eu mudar ela aqui. Ó, assim dá pra ver bem. O risquinho do meio da folha é esse. Quando eu coloco a minha régua aqui, olha como esse lado é mais largo do que esse. Então, essa é uma planta que não tem simetria, porém, ela tem a beleza das flores, não é mesmo? Das plantas. E aqui eu tenho uma bela orquídea. Uma florzinha aqui, olha. Essa flor, apesar dela não ter pétalas pares, que isso não tem nada a ver, se a gente traçasse um eixo aqui no meio, nós conseguiríamos perceber que um lado ficaria igualzinho ao outro. Estão vendo que legal? Então, a gente tem simetria nas flores e nas folhas. Eu também consigo ver simetria, por exemplo, na arquitetura. Olha aqui na minha casa, eu tenho uma porta para um lado e uma porta para o outro, porque dá essa ideia de equilíbrio. Só uma porta aqui, então, e uma abre para um lado, a outra abre para o outro. Então dá essa sensação de equilíbrio. Aqui, ó, na marcenaria também, aqui é um armário da minha casa. Aqui no meinho, ó, a gente poderia imaginar esse eixo de simetria. Eu tenho uma porta e uma gaveta para um lado, uma porta e uma gaveta para o outro. Nos transmite uma ideia de equilíbrio. Então, marceneiros e as indústrias de móveis também usam essa ideia de simetria para deixar mais bonito, mais chamativo. Então, não quando eu abro as minhas portas, ó, ele tem um risquinho ali, né? Seria o quê? O meu eixo de simetria. Então, eu consigo ver na construção, nos móveis, nas plantas. Agora, ó, eu vim aqui do lado de fora para mostrar a janela. Bem aqui no meio, ó, eu tenho meu eixo de simetria. A janela, geralmente, as janelas abrem pelo meio. Aí nós temos um lado igual ao outro. A gente tem uma folha, duas folhas de janelas que abrem para um lado e essa abre para o outro. E a janela fica aberta ao centro. Nem todas as janelas são dessa forma, existem janelas diferentes, mas a maioria das janelas são assim, que transmite essa ideia, como eu falei para vocês, de harmonia. Então, os engenheiros, os arquitetos, eles fazem pensando na beleza e na harmonia. Não significa que tem que ser tudo igual, mas dá essa ideia de equilíbrio. Por exemplo, na casa de vocês, é possível que vocês tenham um criado de cada lado da cama, porque também dá a ideia de equilíbrio. Voltei aqui para esse cantinho e o que eu vou querer que vocês façam então? Pesquisem aí na casa de vocês, olhem para as janelas, para as portas, para as plantas da mãe de vocês e vejam aonde vocês vão encontrar simetria. Tira uma foto ou faz um vídeo pequenininho como esse que eu fiz aqui, de até 1 minutinho e anexe no Classroom. Eu quero ver se vocês vão ter esse olhar clínico. Vocês podem olhar nos móveis, no quarto, na janela, nas portas, no telhado. Principalmente nas plantas, que vocês vão encontrar muitas variedades. Estou aguardando a foto de vocês, tá bom? Beijos!